vamos então fazer o cadastro da parte fiscal do sistema. Vamos cadastrar uma tabela de CMS. Então, como já cadastramos clientes, produtos, grupo, subgrupo, unidade de produto, agora a gente vai fazer o vínculo entre cliente e produto juntamente com a parte tributária. Para isso, então, vamos iniciar aqui o cadastro. O cadastro de tabela de CMS fica em cadastros, nota fiscal, tabela de CMS. Tudo que se refere à nota fiscal está dentro desse submenu aqui, nota fiscal. Então vamos acessar aqui a tabela de CMS, né, e vamos visualizar como é que funciona esse processo. Normalmente quando a gente efetua a implantação do sistema, deixamos bem claro que é um processo um tanto quanto complexo de início, para se entender toda a parte tributária, ainda mais para quem está iniciando com a abertura de uma empresa, algo do gênero, né? Então essas informações, elas são informações contábeis, normalmente, né, e que no momento o cliente ainda não está tão habituado com essa questão. Então o que a gente faz, normalmente, é solicitar à contabilidade qual vai ser a forma de tributação do cliente em si. Como é que ele vai vender os produtos dele ou serviços, né? Então, através disso, através dessa informação, conseguimos então fazer a configuração da tabela de CMS. Então vamos lá, eu vou tentar aqui resumir um pouco esse processo, né, para que a gente possa então dar início aqui à emissão de nota fiscal, propriamente dita, porque daí eu já teria um produto cadastrado, um cliente cadastrado e a parte tributária cadastrada. Bom, vamos lá. Para que a gente possa fazer uma venda, tudo se inicia através de uma CFOP, que é o Código de Operação Fiscal. Então, assim, através desse código, aqui a gente tem um exemplo, a gente faz a emissão de uma nota fiscal eletrônica. No meu exemplo aqui eu vou estar utilizando então 5102. Então quando eu for efetuar uma venda, a gente vai escolher, no caso, essa opção, essa CFOP, melhor dizendo, 5102. A partir dela, ela vai fazer essa correlação então com o cadastro de clientes juntamente com o cadastro de produtos. Então vamos lá. Aqui então, o primeiro ponto na hora de cadastrar uma nova tabela de CMS, então é escolher a CFOP 5102. Então já sei que eu quero faturar com 5102. Como é que a gente conseguiu essa informação? Só para deixar bem claro, entramos em contato com a contabilidade, pedimos para a contabilidade como é que seria a tributação do cliente em específico, e a contabilidade nos informou, olha, a tributação dele vai ser 5102 e a CSOSN dele vai ser 0101, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente. Então, estamos aqui com a CFOP 5102, vamos escolher o estado. Nesse caso aqui vai ser Santa Catarina, lembrando que CFOPs iniciadas com 5 sempre são dentro do estado, 6 para fora do estado e 7 para fora do país. Bom, então continuando, Santa Catarina. Tipo do cliente é uma definição que a gente vai encontrar dentro do cliente, então já vão até aproveitar aqui para abrir o cadastro do cliente, para ir ficando fácil de visualizar essas informações. Então eu vou deixar aqui nesse cantinho. Então assim, vamos pegar aqui um cliente, acho que esse daqui da CB Sistemas já vai ser suficiente. Então 5102 já foi a CFOP que eu defini que iria faturar. Estado, Santa Catarina, tem que ser o mesmo estado desse cliente. Então se eu quero faturar para a CB Sistemas, eu preciso ter uma tabela com o mesmo estado. Ok, então tá batendo. O tipo do cliente a gente encontra logo aqui embaixo, tipo do cliente. No meu caso é revendedor, então tenho que ter uma tabela revendedor. A classe de CMS, essa classe eu já falei lá no cadastro de produtos a respeito dela. Então vai ser como eu tributo o meu produto. Ela não é nenhuma classe que a contabilidade vai saber informar, nem nada disso. Basicamente, é uma classe que eu defino internamente. Então, assim, vamos tratar dessa forma como exemplo. Produtos não possuem substituição tributária. Então, classe 1, produtos com substituição tributária. Classe 2, produtos isentos de tributação tributária, classe 3. Eu criei aqui aleatoriamente essas classes. Logicamente que o ideal depois é se fazer uma tabela, anotar essas informações, para que daí cada empresa tenha a sua classificação. Então, no meu exemplo aqui, eu vou usar classe 1 e vou dar continuidade ao cadastramento. CSOSN é o Código de Situação Tributária. Neste caso, essa informação quem repassa sempre é a contabilidade. Então, quando fazemos a implantação, a gente liga para a contabilidade, pergunta a respeito e eles nos passam qual é a CSOSN que eu vou estar utilizando. Lembrando que para o simples CSOSN e para o regime normal CST. No meu caso aqui eu vou utilizar 0102, que é uma CSOSN do simples no caso, logicamente, né, que determina o que? Tributada para o simples nacional sem permissão de crédito. Se ela fosse 0101, ela permitiria crédito. No meu caso aqui eu vou usar 0102,
entendendo que não vai permitir crédito. A alíquota, o simples, que é o caso que eu estou tomando como exemplo aqui, ele não possui alíquota. Então, nesse caso, a gente deixa como zero. Porém, se fosse uma devolução, sim, a gente teria que colocar a alíquota se fosse uma devolução para uma empresa do normal. E se fosse uma empresa do normal, logicamente, a gente teria que colocar uma alíquota de 17%, 12%, enfim, conforme é orientado pela contabilidade. Redução de base, que a gente também poderia estar utilizando. Todas essas informações aqui são pertinentes à contabilidade. Eles que vão repassar quais as informações que são necessárias para que a gente possa tributar a nota da maneira correta. Continuando, finalidade da venda. Novamente aqui então vai fazer um vínculo com o cadastro do cliente. Então eu tenho que entender como está a finalidade de venda deste meu cliente aqui. Então se eu olhar aqui na aba de faturamento, eu tenho aqui, ó, padrão de finalidade da venda, revenda. Então se eu quiser vender para ele, também vai ter que ser revenda aqui. Então continuando, posteriormente PIS, COFINS, usando o exemplo de uma empresa do Simples, né, a gente pode então estar informando aqui, como o Simples ele não tem esse tipo de tributação, PIS e COFINS até o momento não existe esse tipo de tributação, a gente pode utilizar o 0,7, que é isento de contribuição, e aqui também poderia ser 0,7. Lembrando que um exemplo, né, o ideal sempre é confirmar com a contabilidade. Bom, feito isso, então, basicamente eu concluo aqui o cadastro de uma tabela de ICMS voltada para o Simples. Lembrando sempre que é um exemplo e que ele pode sofrer alterações conforme a orientação da contabilidade. Então, nesse caso, eu concluí. Só o detalhe importante que acabou ficando para trás, que é interessante a gente ressaltar. Classe de ICMS. A gente viu lá no cadastro de produtos, mas não custa eu abrir aqui para a gente poder visualizar essa informação também. Então, quando a gente cadastra um produto, a gente tem aqui na parte de impostos / margem, uma classe que eu preenchi aqui em todos os meus campos, campo 1, 2, 3, 5, 6 e 7 com 1. Então, se eu quiser vender esse produto para este cliente, essa tabela aqui vai estar me atendendo, porque ela também possui classe 1, que faz o vínculo com o cadastro de produtos também com classe 1. Então aqui a gente possui 1 em todos os campos, que significaria o que exatamente? Campo 1, CFOPs iniciadas com 1, por exemplo, 1.102. Campos 2, CFOP iniciadas com 2, 2.102, 3, 3.102, 5, que esse é o do nosso interesse, porque eu estou criando uma tabela de ICMS com o CFOP 5, então isso daqui vai fazer vínculo com essa tabela de ICMS aqui. Então no campo 5, 1, mesma coisa, né? 5.102, 6.102 e 7.102. Então esse é o vínculo que o sistema efetua para poder se criar uma tabela de ICMS. Então aqui eu concluo o cadastro da minha tabela de ICMS. Os botões aqui são os mesmos, né, que a gente encontra já em outras telas, né? Então a gente pode vir aqui e fazer a gravação da tabela de ICMS e agora a gente está habilitado a realizar uma venda de um produto para um determinado cliente.